Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos, que o Espírito Santo de Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Vamos com mais um louvor, que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar no seu corpo, na sua alma, no seu coração e que você venha ser grandemente abençoado. O tema da mensagem é: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Meu Deus, glória a Deus. Parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Aleluia, Senhor Deus. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: Jesus, ele fala contigo, Jesus fala conosco, sempre. Deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Sim, meu Deus. Levante esse olhar, não chore, Sim, não meu temas. Não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta Do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas, tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz, uma telha quebrada, ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Aleluia. Jesus é o Salvador das nossas almas. Jesus Salvador. Cante, medite. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade, a riqueza é o poder. ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Aleluia, glória a Deus. Ele nos resgatou, Jesus Salvador, Ele nos salvou, Ele nos redimiu. Um sacrifício vicário da cruz do Calvário. Jesus Salvador. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor,
Sim, Deus. Em Perdoa minha nossos pecados, morada mais as um nossas fio de sua transgressões. luz. Não deixa tocar, Uma Senhor trilha Deus. Que a tua quebrada glória, Senhor Deus ilumina amado. uma Que a vida tua glória pra se manifeste em nossas sempre, vidas, Senhor. Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Aleluia, Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Jesus Salvador. Glória a teu nome, Jesus. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Jesus, ele é esplêndido. Jesus, ele é nobre. Jesus é formidável. O único e suficiente Salvador. Não tem outro. Único e suficiente Salvador. A palavra Jesus nos inspira, nos ilumina, nos revela os conceitos magníficos da palavra de Deus. A palavra Jesus nos dá a dimensão da essência da perfeição, da glória de Deus entre os homens aqui na terra. A palavra Jesus nos dá a sensação de uma plenitude perfeita na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe todos vocês. Queridos, por falar em Jesus, houve um encontro de Jesus formidável. Vamos lá. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Não foi pouco atormentado, não. Violentamente atormentado. Muito bem. O cenário estava se desenrolando, né? Mas algo estava para acontecer que ia chamar a atenção de Jesus. Queridos, eu fico olhando assim, uma pessoa para chamar a atenção de Jesus de forma positiva. Esse homem, ele espremiu, provocou, estimulou em Jesus uma reação extremamente louvável. Jesus surpreendeu-se de uma forma extremamente positiva com a história desse homem. Queridos, interessante que alguns teólogos dizem que Cafarnaum é a terra da incredulidade, a terra onde as pessoas tinham conceitos céticos, mas um homem chamou a atenção de Jesus. A história de Jesus foi marcada também de forma positiva pela vida deste homem. E dizendo: Senhor, o meu criado já está em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Eu irei e lhe darei saúde. Tudo bem. Queridos, Jesus, ele quis de parte fazer algo normal como ele fazia. Como ele foi na casa de Mateus, como ele foi na casa de Jairo, como ele foi na casa do fariseu Simão, como ele foi na casa de outras figuras, outros personagens bíblicos extremamente relevantes. Mas algo estava para acontecer aqui. Algo estava para acontecer nesse texto, nessa ocasião, que mudaria a história de toda aquela cidade. Versículo 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente a palavra e meu criado sarará. Queridos, aí ele entendeu a chave do reino. Ele entendeu a chave da fé. Ele entendeu a chave da graça de Deus. Jesus ficou maravilhado, queridos. Jesus, ele ficou extasiado. Agora perceba o que Jesus vai falar em relação a esse homem. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai e ele vai. E a outro, vem e ele vem. E ao meu criado, faz isso e ele o faz. E ele entendeu que Jesus era o supremo juiz, Jesus era o supremo advogado, Jesus era o supremo pai, Jesus era o supremo Senhor.
e Salvador. E ele entendeu essa chave. Ele tinha um centurião, queridos, responsável por 100 soldados. Centurião significa dizer que era um soldado romano. Ele nasceu em Roma, né? Ele é de origem, oriundo de Roma, que estava a serviço de Roma, trabalhando em Israel. É como significa dizer que um soldado americano ele vai trabalhar lá no Haiti, no Tahiti, no Honduras, no México, algo dessa natureza, né? Ele estava lá, mas não era de lá, né? Então, com os conceitos totalmente errados de Roma, mas aquele homem já tinha sido impregnado, já tinha sido até mesmo alcançado, influenciado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E algo que eu acho bonito, queridos, em primeiro lugar, não era nada dele, parente dele. Era apenas um criado que estava violentamente atormentado. Queridos, isso demonstra mais uma vez compaixão pelo menor, pelas pessoas. Nós devemos ter compaixão pelas pessoas que estão precisando de algo e nós podemos fazer algo. E quando eu falo compaixão, queridos, não significa, porque a mente grega, como diz um pastor amigo meu, vai se submeter a compaixão a algo material, a algo que se fala de dinheiro. Não, compaixão é você fazer uma oração pelas pessoas, é você dobrar. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Muitas das vezes, você pode dobrar o seu joelho para uma pessoa que você está vendo que está tendo uma condição lamentável, uma condição, digamos, pérfida e sórdida, do que você socorrer materialmente. A melhor coisa que você pode fazer naquele momento é dobrar o joelho e orar por aquela pessoa, interceder por aquela pessoa. Interceder por aquela pessoa. Então, você pode fazer tudo por aquela pessoa. E, em outras palavras, o que ele fez foi ir diretamente. Jesus intercedeu pelo seu servo que estava sendo violentamente atormentado. E Jesus na pessoa de Deus, e Deus na pessoa de Jesus, João 10:30, Deus e o Pai somos um, teve uma reação maravilhosa. E aqui me chama a atenção que você pode fazer o bem se olhar quem? Seja uma pessoa, uma máquina de fazer o bem, oriundo, provocado pela palavra de Deus. A palavra de Deus representa o Espírito Santo. Muitas das vezes que o Espírito Santo ele move em você, trabalha em você, e você pensa que é você mesmo, mas não é você mesmo. O bem que você faz, queridos, é quando você é impulsionado pelo Espírito Santo. É por isso que a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, ou seja, o verbo enchei-vos está no imperativo. Está no imperativo, né? Está no imperativo e nós devemos nos enchermos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Então, está no imperativo. Então, nós devemos fazer bem, queridos, sem olhar quem. Nós devemos trazer a palavra de amor, de perdão, de graça, de glória do Senhor, para que as pessoas venham ser impactadas pela palavra do Senhor. Amém, queridos? Uma outra coisa que me chama a atenção, queridos, ele entendeu o mundo espiritual. Né? Aquele homem entendeu o mundo espiritual. Ele entendeu o mundo espiritual. Queridos, quantas pessoas não entendem o mundo espiritual? Quantas pessoas ela fica batida no mundo espiritual? E o homem que era de Roma, né, que não tinha nenhum conceito teológico, nenhum conceito israelita, né, ele entendeu a questão espiritual. Né? É necessário que possamos entendermos também, pedir a Deus que venha descortinar os nossos olhos espirituais, para que possamos entender toda a questão espiritual, queridos. Toda a questão espiritual das nossas vidas. Né? Toda a questão espiritual que vem nos remeter à palavra de Deus. Amém, queridos? Toda a questão espiritual que vem nos remeter a Cristo. Né? Toda a questão espiritual que vem nos remeter a graça de Deus, a glória de Deus, toda a questão espiritual que vai nos remeter ao poder de Deus. Né? Então, queridos, a gente precisa entender
que Deus, ele tem a sua forma de agir, Deus tem a sua forma de fazer, Deus tem a sua forma de operar, né? Muito bem. Aí você vai ver, queridos, aqui, versículo 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: no meio dos meus, no meio de quem deveria ser, encontrei um que era, que não era para ser. No meio daqueles que deveria ser, encontrei um que não era para ser. E esse era o centurião de Cafarnaum. Então ele chamou a atenção de Jesus, ele fez algo que encantou o coração de Deus. E Jesus, queridos, elogiou aquele homem. Veja Jesus falando desse homem. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, né? Então, queridos, o que Jesus está falando é o seguinte: eu já falei aqui que Jesus, ele não faz acepção de pessoas para salvar, mas para a obra ele faz sim. Jesus não faz acepção de pessoas para salvar, mas para a obra faz sim. Ah, pastor, mas falando foi para a obra e da mau testemunho. Aí já é outra. Precisamos disciplinar a matéria, aí Jesus já vai proceder de outra forma, né? Então, mas Jesus, ele ama todos. É por isso que ele falou que, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Eu já falei com você que reino dos céus é diferente do reino de Deus, né? Reino dos céus é diferente do reino de Deus. Reino dos céus é diferente do reino de Deus. Reino do céu é a posteriori, né? Posteriori. E reino de Deus é a priori, né? Então, o que eu estou falando aqui que o resultado final do reino do céu são pessoas que creram, queridos, são pessoas igual o centurião de Cafarnaum, são pessoas que surpreenderam Jesus de forma positiva. É por isso que ele diz que o evangelho, o reino de Deus, ele é fantástico. O reino de Deus, ele não está apenas vinculado a um espaço de tempo, não está vinculado a uma questão de denominação, não está vinculado a uma questão de pensamento, né? O reino de Deus, querido, é algo que é. O reino de Deus é algo que é, não é algo que vai vir a ser, já é. O reino de Deus está entre nós, disse Jesus, né? Queridos, Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas só faz acepção de pessoas para a obra, mas faz acepção de pessoas para salvação, né? Deus não faz acepção de pessoas para salvação, mas faz acepção de pessoas para a obra. Ou seja, você vai ver lá em Timóteo, né, de Paulo falando, né, que quem deseja episcopado, boa obra deseja. Episcopado não é somente pastor, não é somente pastor, é quem trabalha no templo, de uma forma específica no templo, né? Então tem que ser marido de uma só mulher, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser tem uma vida libada, uma conduta libada, né? Diante do segmento do testemunho de Jesus Cristo, né? E embora a pessoa ela possa ter um passado mais negro do que tudo, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo tem um passado terrível. O apóstolo Paulo foi perseguidor dos cristãos, foi um homem perverso, mau, mas se converteu ao Senhor Jesus e se transformou em um grande vaso na mão do Senhor. Então, queridos, é isso que Deus faz. Pois bem, no versículo 13, Jesus fala: então disse Jesus ao centurião: vai e como creste te seja feito, e naquela mesma hora o seu criado sarou. Então, queridos, o que Jesus estava falando aqui é o seguinte, é que a palavra de Deus, ela não volta vazia, e Jesus vela para que cumpra aquilo que ele enviou. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E Jesus, ele mais do que todo mundo, ele sabe disso, né? E Jesus, quando aquele homem chegou lá, naquela mesma hora que ele tinha encontrado com Jesus, o seu criado estava sarado, curado, perfeito, né?
O seu criado estava em perfeita condição. É por isso que eu falo, queridos, uma só palavra, né? É uma só palavra. Porque Deus ele nos escolheu, não somente a mim, mas a todos vocês, todas nós, no ventre das nossas mães, para que possamos ser pessoas que pudéssemos dar frutos, e frutos dignos de arrependimento. E quando a gente usa a palavra de Deus, né? A palavra de Deus hoje é o verbo de Deus, é Jesus Cristo na nossa boca. As coisas acontecem, queridas. As coisas se estabelecem pela palavra de Deus. As coisas não se estabelecem se você chora muito, se você ri muito. As coisas se estabelecem pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. E é algo que nós devemos estar fazendo uso, fruto dessa palavra, né? E então disse Jesus ao centurião: vai e como creste que seja feito, e como creste seja feito. E naquela mesma hora o teu criado sarou, né? E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então, queridos, a fé ela remove montanha. Nós devemos ter fé. Nós devemos ter fé para mudar as circunstâncias, mudar as situações, né? Mudar a maneira de nós sermos para melhor. Então, qual é o seu sonho que você tem colocado diante de Deus? Né? O que que você tem colocado diante de Deus? Qual o seu objetivo? Nós estamos terminando o ano de 2020. 2021 está entrando. Mas, pastor, minha vida é só miséria, minha vida é só perseguição, minha vida é só todo mundo se levantando contra mim, minha vida é só injustiça, queridos. É porque você não se levantou no Espírito. E quando você fala se levantar no Espírito, querido, é você se levantar no Espírito de forma correta. Não é você ficar com lamúria, com miseração, com piedade, com complexidade. Não. É você se levantar de forma correta. Se levante no Espírito, querido. Se levante no Espírito e você vai ver Deus fazer grandes coisas. Porque é assim aquele homem se levantou no Espírito. A intercessão, queridos, é quando você se coloca no lugar do outro. A intercessão é quando você faz aquilo que Deus queria que você fizesse pelo outro. Quando você intercede, quando você ora, quando você coloca no lugar do outro, e Deus vai fazer grandes coisas. Eu me lembro que quando eu comecei, né, pastorado, e Deus me chamou para interceder pelas pessoas, né? E nós tínhamos um relógio de oração na nossa igreja, onde nós pegávamos tipo um turno mesmo, como se fosse uma empresa de oração, entre aspas, né? Como se fosse uma empresa. E nós oramos assim durante anos, né? Tinha um turno de quem orava 24 horas por dia, o ano todo. E algo foi maravilhoso. Ali eu aprendi a orar, interceder pelas pessoas, colocar meu joelho no chão, declarar, profetizar, né? Proclamar o reino de Deus. Então é isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos estar atentos, conscientes, queridos. É isso que nós devemos estar salientando na nossa mente, que nós devemos ser a pessoa que Deus quer que a gente seja. É por isso que, queridos, como estamos aqui, nós estamos aqui. Nós não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo. Nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. E como estamos nesse mundo, devemos impregnar o reino de Deus. Nós devemos proclamar o reino de Deus, querido. Nós devemos declarar o reino de Deus aqui na terra. Aquele homem entendeu o reino de Deus aqui na terra. E ele foi fruto e produto do reino dos céus. Então, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas paz, alegria e Espírito Santo. É uma coisa que eu acho lindo, queridos, é quando a gente, em nome de Jesus, a gente muda a situação. A gente traz acalento, traz bálsamo, traz refrigério, traz boas novas para a vida das pessoas. Eu já falei aqui que quando você muda a situação de um bairro, de uma cidade, isso é maravilhoso, queridos, porque entendendo o processo da palavra de Deus, entendendo aquilo que Jesus quer falar para a sua vida. Não importa, queridos, se você vai ter 30, 40 anos de ministério, nada disso. O importante é você fazer o seu ministério fluir e você ser impactado pela palavra de Deus, impactar outras pessoas, né? A despeito de qualquer coisa. Pastor, mas ninguém reconhece. Jesus falou para Paulo. Paulo, uma coisa faço. Porque é melhor, Paulo proferiu uma palavra bonita, né, que está na Bíblia. Uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para que estão diante de mim.
Porque, querido, se você for olhar para a situação, você nunca vai fazer nada. Se você olhar para os atiradores de pedras, se você for olhar para os senaqueribes que levanta, se você for olhar para as pessoas, você nunca vai fazer nada. E, queridos, deixa eu te falar, Deus é que te justifica. Todas as vezes que um homem tenta se justificar, queridos, ele se torna injustificado diante de Deus, da força da carne, da força do braço. Mas todas as vezes que você dá a Deus aquilo que Deus quer que Deus faça, Deus faz, queridos. Deus faz. É que eu falo, o crente ele sempre é vencedor. O crente ele é sempre vencedor. O verdadeiro crente, queridos, não tem como você derrotar um verdadeiro crente. Tem, não. Não tem como você vencer um crente, porque o crente ele tem Deus no coração, de fato e verdade, não apenas de forma farisaica. Porque muitas pessoas usam o nome de Deus, usam, mas de forma farisaica. Né? Muitas pessoas usam o nome de Deus, usam, mas de forma para a sua própria condenação. Né? Um dia desse eu vi uma pessoa pegando dois textos, duas questão bíblica totalmente distorcida a seu bel prazer. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia dessa pessoa, compaixão e piedade. Né? Para agredir, para trazer transtorno à vida das pessoas. Enquanto o evangelho tem que trazer o que? Paz, tem que trazer comunhão, tem que trazer restauração, tem que trazer exortação, sim, mas exortação da verdade. Conheceis a verdade vos libertará. A base, querido, do evangelho é a verdade. A base da Bíblia, queridos, a base da Bíblia é a verdade. Né? A base da palavra de Deus é a verdade. A base desse livro que eu estou segurando aqui, que você tem na sua casa, esse livro que é o livro mais precioso que você tem na sua mão. E olha que tem uma pessoa que gosta de ler livro, viu? É um dos meus hobbies, né? Graças a Deus que esse ano eu virei muito, né? Mas um dos meus hobbies é ler livro. Eu pego um livro, eu cheguei, no ano passado, cheguei a ler 4 livros por mês, né? Esse ano eu realmente prezei, né? Porque foi é um outro contexto, mas a Bíblia nada se compara, é inerrante, infalível palavra de Deus. Né? Então a Bíblia está aí para todo mundo, queridos, para todos que queiram viver segundo a palavra de Deus. E as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição e fortaleza do diabo. Você precisa estar somente consciente da palavra de Deus, levando cativo todo pensamento que é contrário à palavra de Deus. E é Deus que justifica, queridos. É Deus que justifica, é Deus que faz as coisas, né? É Deus que opera as coisas. É como Jericó, né? Josué, ele recebeu, Deus preparou e ele foi rodear Jericó, né? Josué, com o povo, Josué não rodeou em silêncio, quantas vezes? 13 vezes, né? 7 dias e num só dia 6 vezes, 6, 12, com 13, então 13 vezes. Josué rodeou Jericó e Jericó caiu no chão. Muitas das vezes nós perecemos, nós caímos, porque nós vamos guerrear a nossa própria força e as nossas armas, que são carnais e poderosas em Deus. A partir do momento que o cristão ele tem as suas armas poderosas em Deus, a oração, o amor, o bem, o louvor, a palavra, o inimigo cai por terra, queridos. O inimigo ele é envergonhado aonde quer que ele esteja, porque a luz ela não pode com as trevas. Luz não pode com as trevas, a luz não pode brilhar no meio das trevas, não. A luz não pode proceder com as trevas, não. Né? A não ser que você deixe de brecha, mesmo assim, se dando brecha, quando você fecha a brecha, as trevas elas têm que se dissipar, elas têm que cair por terra, porque maior que está em você, que está no mundo, queridos. Até dos seus inimigos, Deus tem controle. Até dos seus inimigos Deus tem controle. É por isso que esse ano de 2021 você começa a fazer declarações poderosas. Aqueles sonhos que você não conseguiu, aqueles projetos que você não conseguiu, você vai em frente, queridos. Busca ao Senhor, clame ao Senhor, né? Clama a mim, responder-te-eis, e anuncia as coisas grandes e firmes que não sabem. Buscar o Senhor, que quantos pode te achar, invocar e que está perto. Então é necessário que nós buscarmos ao Senhor. Não importa a igreja que você seja, não importa a denominação, não importa se você é pentecostal, tradicional, busca ao Senhor de todo o seu coração, querido. Busca ao Senhor. Busca ao Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Né? Você se chegar para Deus, ser uma pessoa amiga de Deus, uma pessoa que Deus venha se orgulhar de você. E é isso que nós precisamos, querido.
É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus precisa de nós. É isso que vai fazer a gente triunfar no reino de Deus. Não, na carne não. As nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de toda fortaleza. Queridos, Deus é Deus de vitória, de justiça, de graça, de amor, de perdão. E Deus ele vai fazer você florescer aonde quer que você esteja, né? Se você foi alvo de justiça, calma, Deus está viu tudo. Não lute nas suas próprias armas, lute nas armas de Deus, né? Porque o próprio inimigo acaba se confundindo mesmo, ele acaba se atrapalhando, ele acaba auto se destruindo. Uma das armas que Deus dá quando você se cala, pode perceber isso na Bíblia, que o inimigo ele acaba se autodestruindo. Por quê? Porque o inimigo, o mal tem dois inimigos, o bem e o mal. O mal tem dois inimigos, o bem e o mal. O mal já é vencedor em si mesmo. Não tem como o mal perder, de jeito nenhum. Nem possibilidade, hipótese nenhuma, não tem como o bem perder. O bem perder melhor. O bem perder não tem como hipótese nenhuma, porque o bem representa a luz e o mal representa as trevas. Qual o fundamento do mal? A mentira, né? O engodo, né? A falsa aparência. E qual o fundamento do bem? Na verdade, né? Por isso que esse homem ele careceu e ele foi um homem bonito de se ver a sua atitude, porque ele foi verdadeiro. Ele falou: Senhor, eu sou pecador, né? Não sou Deus que tu entres no meu telhado. Não por isso que Jesus entrou em um homem muito mais pecador do que ele, mas o que ele estava falando foi de coração, né? E eu sou pecador. E o que ocorre? Aí Jesus viu essa questão também dele, do seu coração, e Jesus ficou maravilhado, querido. Jesus ficou maravilhado. É como aqueles dois homens, né? Um que subiu no templo para orar. Um era o religioso, Senhor, porque eu dou oferta, porque eu sei teologia, e porque eu sou bababá, eu sou filósofo, eu sou teólogo, e eu tenho 21 mil anos de crente, e eu dou dízimo de tudo, e eu não sou igual a esse cidadão aí. E o cara, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus falou: quem foi justificado? Foi Jesus que estava contando a parábola, viu, queridos? Tem parábola que Jesus conta que às vezes a pessoa pensa que é inacreditável, né? E foi Jesus que contou uma parábola. Aquele que se justificou diante de Deus. Aquele que foi humilde diante de Deus, né? O fariseu e o publicano. O fariseu era um homem que trabalhava com a religião, com a lei. O publicano era um homem simples, pecador, né? E que reconhecia os seus pecados e pedia graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe sua culpa, sua alma, seu coração, e que esse vídeo lhe ajude poderosamente, né? Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Deus abençoe seu corpo.